Olá para todos vocês. Salve o samba, queremos samba, porque eu estou aqui ao lado do filho do Candonga, Sérgio Firmino, aqui na Secretaria de Cultura, e a gente vai bater um papo bem bacana sobre o samba, é claro. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Cissa? Sempre um prazer, muito prazer ser entrevistado por você. Imagina, eu que agradeço e me sinto extremamente honrada por isso, não é? Então, assim, Sérgio, eu vou começar com uma pergunta bem simples, bem, né? Na sua opinião, quero saber a sua opinião. Você que é um envolvido com samba majestosamente, como é que está hoje o nosso carnaval? O que você tem a nos dizer sobre as mudanças, sobre a evolução, enfim, do carnaval? Você que é, podemos dizer, um ícone também, né, da nossa festa, filho de quem é nosso querido Candonga, que não tem, não precisa apresentações, não é? Então, Cissa, você disse tudo. A ancestralidade é muito forte. Nós estamos falando de um aprendizado e quando você fala candonga, todos nós da família nos estremecemos, porque foi uma cultura e uma cultura que foi, no primeiro momento, foi um pouco imposta. Tipo assim, você vai dar água na bateria, vai lá e dá água na bateria. Eu não gostava disso. E quando você começa a compreender que um simples ato de servir água ali, a bateria de todas as escolas de samba que adentram, antes era presidente Vargas, depois Antônio Carlos e depois, em 1978, já ali na Marquês de Sapucaí. Aí você entende o que representa aquilo tudo. Hoje a coisa se estendeu um pouco mais. Você fala do Candonga, você está falando hoje de um encontro num espaço que virou o nome dele, Espaço Candonga. O próprio poder público entendeu que aquilo ali era importante e virou um espaço de pertencimento, de memória e de resistência do povo preto. O povo preto, haja vista, que abre esse precedente ali no recuo da bateria, parece brincadeira, né? Servindo água ao ritmista, aquilo ali é um mimo do poder público para com aquela festa que é maravilhosa realmente. É, eu posso dizer para você, e não somente eu, Maria Augusta também é da opinião de que o carnaval, aqueles desfiles ou aquele desfile ali na Marquês de Sapucaí pode acontecer no Natal, no Ano Novo ou qualquer festa, aniversário da cidade do Rio de Janeiro, porque os desfiles das escolas de samba é algo diferenciado, é algo mais que nós linkamos ao carnaval. Ok, e tudo bem, mas não necessariamente é o carnaval, né? Pode ser em qualquer outra data. E nós devemos muito ao seu papai, viu? De certa forma, eu acho sim, né? Porque Candonga é remanescente de um tempo difícil, né? Porque você sabe que fazer samba na rua era vadiagem, era crime, era algo criminoso e que a polícia, né? A polícia atuava e muito no combate a essa manifestação. E hoje você veja como é que está. Se tornou o quê? O maior espetáculo da Terra, se tornou o nosso cartão de visitas do Brasil, porque essa é a grande verdade. Você fala em Brasil, você fala o quê? Carnaval, futebol, não é? E, de fato, escola de samba. Nós temos muito, quem é do samba sabe, escola de samba é uma formação muito especial. Nós aqui da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, a gente tem uma visão de que é tão importante que há um movimento, o movimento da sociedade civil, tentando tombar a escola de samba da maneira de fazer a escola de samba. E com tudo que a escola de samba, aquele enquadramento
o início, meio e fim é realizado ali na Sapucaí. Eu acho importante para que não se mude. Amanhã vem alguém, um ser extraterreno, e diga: não, eu quero fazer outra coisa, eu quero fazer um outro show. Não, isso não é show. Escola de samba não é show. Escola de samba é uma cultura específica, ela é muito criativa, uma criatividade superlativa. Nós temos mais de 50 profissões dentro de uma escola de samba. Então a gente está falando de economia criativa. Claro, a gente usou a expressão do carnaval, mas ela se aplica muito a essa coisa ancestral, né? Que foi o homem preto que conduziu sem nada. Como foi feito? Como foi produzido isso tudo? E isso tem uma história muito legal, muito bacana. Muito bom. É uma, além de tudo que você acabou de dizer, tem uma história, é uma grande, isso daria, eu acho que uns 5 livros. Acho que cinco, quer dizer, não daria nem para 5 livros, é muita coisa, é muito detalhe, é muito isso, é muito aquilo. Eu queria falar, a gente ouve comentários e comentários sobre escola de samba, sobre, enfim, se eu for fazer aqui uma lista, não acabo hoje. Você recentemente escreveu um artigo sobre o jogo do bicho, né? Muito interessante. Então, para quem está nos assistindo, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o artigo que você escreveu, que é bem interessante. Então, porque é sempre polêmico, né? A E questão, polêmico. a questão do jogo do bicho, enfim, e as escolas de samba. Aí, isso numa roda de amigos ali em Vila Isabel, o pessoal discutindo comigo, eu disse: olha só, eu vou escrever um artigo. Escrever um artigo, Cissa, você bem sabe, você é jornalista, não é tão fácil. A gente tem que fazer pesquisa, tem que parar um tempo, tem que debruçar, deixar a cerveja do lado e debruçar numa coisa séria. E eu quis escrever, eu escrevi sobre isso, apenas um artigo, foi o site carnavalesco me ajudou a editar, como é que se diz, a publicar, mas se baseia exatamente numa origem muito interessante. Primeiro que todos sabem, mas a gente pode repetir, o jogo do bicho nasceu em Vila Isabel. Muito bem dito pelo Luiz Carlos Magalhães, que falou sobre o jogo do bicho, magistral. Ele se aprofunda bastante nisso, e outras pessoas também, mas o Luiz Carlos Magalhães eu gosto muito, quando o Luiz Carlos Magalhães, que todo mundo sabe, ex-presidente da Portela, ele fala sobre o jogo do bicho. O jogo do bicho nasce através de uma ideia do Barão de Drummond, em Vila Isabel. E o Barão de Drummond, ele sofreu certa influência de um mexicano que vendia flores aqui pertinho, no centro da cidade, o Manuel Zevada. E o Manuel Zevada, ele tinha uma loteria de flores. Através dessa loteria de flores, o Barão de Drummond gostou muito e falou assim: poxa, eu tenho um zoológico que Dom Pedro II me deu de presente, mas eu tenho que alimentar os animais. Como é que eu vou alimentar os animais? Ele me deu um presente de grego. Então ele falou: poxa, vou ter que fazer uma loteria, fazer alguma coisa para alimentar os bichos. O jogo do bicho nasce para alimentar os animais que estavam no zoológico de Vila Isabel, aqui. Hoje ainda tem, não o zoológico, mas o espaço está ali. Vocês estão tendo uma aula, hein? Prestem atenção. Uma aula de história, a gente gosta de dar aula de história, sou licenciado em história para isso. Então o Barão de Drummond chama Zevada, o mexicano, e o convence a ficar com ele no zoológico e explicando como é que se fazia de cada bicho ter um número. E ali começou o jogo do bicho. Ou seja, o jogo do bicho começa no Império, né? E transpassa a República, mas pode ser dito que foi o primeiro ato importante, né, da República, e também muito meio ambientalista, porque está ajudando criaturas, os bichos,
a se manterem. Então, Muito legal. a ideia é muito bacana. Agora, o que é o jogo do bicho na realidade? O jogo do bicho, ele, evidente, como qualquer coisa, isso visto, não do ponto de vista, vamos dizer assim, criminal, de justiça. A gente está falando aqui de um ponto de vista estritamente Sim, antropológico, histórico. histórico, principalmente. Aconteceu, o que aconteceu, você está reportando o que aconteceu. O jogo do bicho, ele foi evidente, algumas personalidades observaram isso. O que é isso, jogo do bicho? Mas antes disso, é muito interessante que há um movimento do jogo do bicho, e aí eu me remeto a Léo Cristiano, jornalista também, editor de Vila Isabel, que era muito amigo do reitor da universidade, a UERJ, e o reitor disse a Léo Cristiano: Isso é história. Léo, eu tenho que fazer alguma coisa pelos 60 anos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Aí o Léo Cristiano disse para ele: Escreva um livro? Mas livro sobre o quê? Sobre o jogo do bicho? Porque esse terreno da UERJ era de um bicheiro e o bicheiro doou para fazer a universidade. Ele tinha o terreno, ali se formou uma favela chamada Favela do Esqueleto. Depois que tiraram a favela, o bicheiro viu que tinha muito problema e algum movimento para se instalar uma universidade. Ele falou assim: bom, eu vou doar esse terreno para a universidade. Legal, né? Lindo gesto. Um lindo gesto, e veio da onde? De um bicheiro. Então, o jogo do bicho ele permeia essa questão histórica, ele permeia também, é, do ponto de vista histórico mesmo, ele permeia também todas as movimentações culturais, não é só a questão do carnaval. Mas focado no carnaval, ele cresceu. Ele cresceu porque algum, vamos dizer assim, sensível às coisas culturais da cidade e do povo, muito envolvido, resolveu fazer loteria. Então, essa é uma loteria, como outra qualquer, tá certo? Quem não fez a sua fezinha ainda? A gente sabe que eu, por exemplo, adoro o jogo do bicho. E, de fato, depois a gente pode falar sobre isso, o quanto jogar no bicho faz bem para o cérebro também. Depois eu explico. Por favor. Depois eu explico. Então, na realidade, alguém teve a intuição, a sensibilidade de usar isso de uma forma empresarial. Por isso cresceu a questão do jogo do bicho. Cresce, a cidade foi dividida por eles. Evidentemente, nós todos sabemos que houve disputas, etc., naquele primeiro momento. E no segundo momento, os próprios chamados bicheiros ou empresários daquele objetivo, eles detiveram o samba, que todos gostavam de samba, todos gostavam de carnaval, todos gostavam de escola de samba. E aí entraram nesse meio cultural. Então, na realidade, eu sou vamos dizer assim, um apaixonado pela história. Dois. E posso dizer com toda sinceridade que não fosse o jogo do bicho no samba, nós não teríamos o que temos hoje. Eu também sou apaixonada pelo samba, por escola de samba, enfim. Por que isso? Porque nós sabemos que, por mais que você deseje fazer qualquer coisa sem o fator financeiro, é muito difícil. Você tem que ter o investimento como tudo. Né? Você vai ter um projeto, você tem uma ideia, você tem um projeto, e se você não tiver um investimento, você não tiver quem faça, aporte um investimento, você não consegue. É muito difícil, muito difícil. E naquele momento, os chamados bicheiros, eles foram muito fortes nisso. Entraram dentro dessa cultura do samba, e estabeleceram ali é, por amor também, por gostar também. E iniciou-se essa disputa, que eu acho
bem salutar. A gente tem a disputa ali das escolas de samba, se você bem sabe, todas têm 10. Candonga dizia que toda escola entra com 10 e vai diminuindo na contagem do ponto. Então a gente tem ali uma verdadeira, hoje, grande força cultural, diria, de todo o país. A escola de samba hoje tem esse esplendor e nós temos que voltar atrás e agradecer, sim, a forma como foi feito. Mas, Sérgio, você está falando também que os caras, gente morreu, gente foi assassinada. Isso, se você for a ter a esse fato, aí nós temos que voltar e não falar da parte antropológica e da parte histórica. Eu estou falando de um campo em que é uma realidade. Sem o investimento dessas pessoas, nós não teríamos isso que temos no Carnaval de hoje, que fica muito fácil, diria para você. Hoje o Estado, o município, enfim, as empresas hoje entenderem que isso é um fato histórico, isso aconteceu, aconteceu desse jeito, não vou mudar uma história, não vou maquiar, essa foi a história, em que hoje nós vemos o próprio governo do Estado aportando valores substanciais e para o investimento daquele objetivo, porque vale a pena investir. Já temos aí várias, vamos dizer assim, equações, não minhas, e da própria Fundação Getúlio Vargas, que nos mostram o quanto o carnaval, eu diria, os desfiles das escolas de samba, por exemplo, ele tem como retorno objetivo e, e vale a pena investir. Então você tem, por exemplo, tanto as empresas também, a iniciativa privada. Hoje você vê o aporte financeiro e muito fácil, porque renúncia fiscal, geralmente esses aportes financeiros eles têm a ver com renúncia fiscal, lei de incentivo. Então acho que vale bastante a pena. Ou seja, E basta você ir a um simples ensaio, que nem é simples, cada dia, cada ano, melhor. Eu estou impressionada, gente. Eu estou fazendo a cobertura dos ensaios técnicos. Você acha que você já está no desfile. Você não está entendendo. É impressionante. Carro alegórico, fantasias, enfim. Então, a gente vê o quê? A Sapucaí tomada de turista. não, e você vê que a cultura trabalha muito para o turismo. Parece interessante em alguns municípios, inclusive eles estão juntos, turismo e cultura. E você veja o quanto você estabeleceu nesses anos, né? Nós estamos falando de 100 anos dessa coisa chamada Escola de Samba. Nasceu aqui pertinho, em 1931, por Ismael Silva, mas já manifestada em outros lugares do Rio de Janeiro. E agradecemos muito a esse passado desses caras que tiveram essa visão, né? Poxa, por que a palavra escola de samba? Acho bem legal. Tinham outros nomes, Esplanada, não sei, enfim. A escola de samba uma, ela tem uma passagem histórica bem legal e vem dos ranchos também e de grandes sociedades, as grandes sociedades. Essas grandes sociedades eu já ouvi falar muito. Dizem que era muito lindo, né? Muito bonito a forma de se expressar com samba e são, na verdade, os remanescentes da escola de samba, né? A escola de samba que você vê hoje e está sempre em mudança, está sempre mudando, está sempre evoluindo. Acho bem legal. Dito isto, nós ficamos esperando de você, já que você fez esse artigo, um artigo sobre o samba, né? Bem elaborado. Você não vai deixar a gente, né? A ver navios. Pensa bem. Eu tenho, se alguém quiser, é bem fácil, você coloca no Google artigo dois pontos Sérgio Almeida Firmino, que eu já escrevi bastante, tem bastante coisa escrita. Mas assim, dessa nossa época agora, né? Dessa coisa de. Que eu vou até fazer uma pergunta sobre tecnologia para você. Então, essa época eu posso escrever assim, é bom escrever, né, sobre isso. E você está dentro, é bem gostoso também fazer esse bordado de elementos históricos e também a própria existência, né, Cita? Cissa, porque a gente
as coisas desenvolvem, né? Então você tinha ah, uma forma de fazer e hoje nós temos essa maravilha que você acabou de dizer, é o maior espetáculo audiovisual a céu aberto do planeta. Isso é um prazer muito grande falar isso. É emocionante. A gente ama, ama. Quem não, não gosta de carnaval, não. Mas dá uma olhadinha lá nos desfiles, entendeu? Até vai a Sapucaí em ensaio técnico. Então não tem como fugir. Carnaval é sim e sempre será, e cada vez mais, o maior espetáculo da Terra, a céu aberto, de cultura, de áudio, de visual, enfim, de absolutamente tudo. Sérgio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tecnologia de hoje no nosso carnaval. O que evoluiu, o que precisa evoluir, o que está faltando, o que você acha que tem a mais, enfim, um apanhado desse histórico aí. Eu gostaria de saber a sua consideração sobre isso. Então, sempre falando o seguinte, e que deixar bem claro, essa questão é bem complicada, você falar tecnologia é algo moderno, mas nunca deixar de falar, por exemplo, só dando um exemplo, do homem servir água da bateria. Você está entendendo? Então você pode sim falar de muito futuro, mas considerando o que foi feito lá atrás. Mantendo a tradição. Mantendo a tradição. Quando você mantém a tradição e você usa de elementos que são absolutamente necessários e são inevitáveis, você falar, por exemplo, de um celular, onde você pode estar em Paris e pode estar dentro de uma escola de samba, tecnologia, porque há elementos hoje, possibilidade de se fazer isso. Hoje se fala muito do carnaval metaverso, hoje se fala muito da condição de nós brasileiros inventarmos ou criarmos um tecido mais leve. Temos um calor de 60 graus sentidos ali na avenida, por exemplo, e a gente manter. Até que ponto o material que você está usando, junto com aquele calor, misturado com o suor, não está prejudicando o sambista? É possível a gente falar disso. É possível a gente falar do drone que substituiu o helicóptero que sobrevoava, por exemplo. A gente mais vê na Sapucaí. Exatamente. Então, isso é tecnologia. Tecnologia, na visão, você está fora da Sapucaí. Um exemplo, eu falo Sapucaí porque existem outros sambódromos no Rio e outros lugares, campos santos de desfile. Mas a gente pode falar que a tecnologia ela precisa atuar, inclusive financeiramente, do ponto de vista de monetizar isso tudo. Você, com R$ 1, você pode ter a visão de uma escola de samba, estar dentro dela e não necessariamente estar dentro da Sapucaí desfilando. Então, isso é uma coisa que você possa. Outro dia, falando com um grupo que nós estamos vendo e formando esse grupo de jovens, além do metaverso, a gente falava da possibilidade do carnaval visto de uma forma, eu diria, mais, talvez mais realmente tecnológico, mas sempre obedecendo às tradições. Não estou falando disso, porque senão as pessoas pensam que. Mas você pode expandir isso para outros lugares. Eu ouvi dizer, talvez seja, acho que foi o Milton Cunha que disse, que estava na Alemanha, os alemães querem imitar as escolas de samba. Claro, o carnaval deles é diferente. Então, essa questão, como é que você faz isso? O audiovisual. Você pode levar daqui para lá e de lá para cá e fazer essa mesclagem. Portugal também. A gente estava conversando isso ontem e a minha família é muito de lá. E meu primo estava falando, não, mas olha só, Portugal copiou o Brasil, né? Eles já têm lá um carnavalzinho deles lá, porque eles se miraram nas nossas escolas de samba, no carnaval do Brasil. Tissa, Japão é um absurdo. Japão, o Jorge Luiz Matias, que é o servidor aqui da secretaria, já esteve no Japão várias vezes. José Luiz Azevedo, eu posso dizer esses nomes, que são nomes de amigos meus.
eles foram para o Japão e fizeram um sucesso no Japão. E hoje o Japão tem escola de samba, cantam Sambam muito e também. sambam muito. Ou seja, uma cultura interessante, né, que desenvolveu, ela nasceu. Nós sabemos muito bem que carnaval e escola de samba não é uma coisa nascida no Brasil. Ela também veio importada, mas isso chama-se cultura. E cultura se move. E cultura se copia, E e se cultura se copia, se desenvolve. desenvolve em cada região. Desfile, é evidente que desfile, nós tivemos desfiles desde sempre, em qualquer lugar do planeta. Veio para cá e tomou essa roupagem musical, através da sinopse, do samba de enredo. Isso tudo criou essa coisa maravilhosa que nós temos. Então, onde a tecnologia ela se aplica em tudo e coisas que nós hoje ainda não temos noção do que possa ser realizado. Então, vejo sim o carnaval envolvido nesse quesito tecnologia. Diria até mais para você, não só a tecnologia, mas junto à tecnologia a questão da sustentabilidade. Aqui nós apresentamos uma pessoa na Secretaria de Cultura que veio com uma ideia bastante interessante sobre a neutralização do carbono. Como se faz isso? Se faz retirando da avenida da Sapucaí aquele material que as pessoas jogariam fora, não se joga mais nada fora, Cissa. Aquele material é armazenado, limpo e reutilizado. Essa reutilização daquele material, hoje falamos que é a sustentabilidade do carnaval. Criou-se o Sustenta Carnaval, que é uma instituição, hoje parceira da Liesa, porque a Liesa precisa disso. A Liesa, não só eu falo Liesa, mas as grandes ligas Como um todo. todo. Liesa, Superliga, Liga RJ, as outras associações do Estado, que nós temos outras ligas e fora do Estado, fora da capital, isso é importante falar. Carnaval não é só a capital. Se você quiser não curtir o carnaval da cidade do Rio de Janeiro, você vai para Campos de Goytacazes, Macaé, Campos de Goytacazes com seus boi pintadinhos, maculelê, jongo, isso é uma maravilha cultural, manifestação exuberante do carnaval. Macaé, se você for a Macaé, você vai assistir os boi pintadinhos, boi malhadinhos. Então, é outra manifestação, é carnaval, outra coisa, e você não, talvez não que faça concorrência, mas sim você sai um pouco para assistir, por exemplo, você vai a São João da Barra, a cidade onde Maria Augusta conhece muito, lá você tem duas escolas de samba, chinês e congos, e tem o valor, vamos dizer assim, não somente cultural, mas das especificidades daquela região, como eles desenvolveram, e há 98 anos, mais de 90 anos. As escolas de samba são absolutamente maravilhosas, não deixando a desejar nada das grandes aqui. Então, nós temos uma condição de ver o carnaval e até outro dia eu estava brincando aqui na Secretaria de Cultura, porque o carnaval ele deixa de ser é cultural, mas também é econômico, mas também é de desenvolvimento de municípios, por exemplo, que investindo no carnaval você vai ter um retorno absoluto e certo, líquido e certo. Ah, eu até gosto de repetir isso. Um prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ele na sua candidatura ele disse que numa propaganda política que ele teria investido 70 milhões no carnaval da cidade. Mas eles não disseram o quanto retornaram para o cofre público. Evidentemente, a gente está falando do ICMS, porque devolve-se o giro econômico de 50 vezes mais, Cissa. 50 vezes mais. Ele investiu 70 milhões, mas conseguiu, aportou para a cidade, ou que seja, Isso é maravilhoso, né? 3 bilhões e 400. Faça uma equação matemática, você vai ver pelo número que não somos nossos. Não foi eu que criei número,
Eu sou historiador, não um economista. Mas você veja o quanto que 50 vezes mais. Qual negócio do mundo você faz que tem um retorno de 50 vezes mais? Então, o governo do estado está de parabéns. O governo dos municípios que desejam colocar e voltar ao seu carnaval, aliás, Nossa prefeitura. a nossa prefeitura tem que realmente elogiar o prefeito Eduardo Paes, é evidente, é um lutador pela cultura. E, Portelense nato. e uma coisa muito interessante que você disse, que eu queria voltar, que você falou. O prefeito Eduardo Paes, ele gosta. O governador do estado também. Mas eu não quero falar com eles que gostam. Eu quero falar para aqueles que não gostam. Se você não gosta de carnaval, precisa entender que isso capacita pessoas, dá trabalho e renda para as cidades. Alimenta uma família. Alimenta uma família inteira. Eu conversava com uma pessoa, eu não vou dizer o nome, mas é um político, e um político de direita ferrenha. E ele disse para mim uma coisa, falou assim, mas você está nesse negócio aí de direita, esquerda, direita, para mim não importa. Mas é bom falar. E eles não gostam muito do carnaval. Não gostam, mas eles precisam entender o seguinte: o carnaval você trabalha a família toda junto. A mãe costura, o filho está fazendo outra coisa, os filhos. Quando você tem uma pessoa, posso dizer o nome, Janice, Barra do Piraí, ela é uma costureira. E quando ela costura, ela não costura sozinha, ela costura com mais 150 pessoas. Uma família inteira dentro do barracão. Família inteira e outra coisa, vizinhas, as bordadeiras de Barra do Piraí, Barra Mansa, etc., elas costuram e bordam. São 150 pessoas que tiram um dinheirinho para o carnaval. Evidentemente, no período a partir de outubro, novembro, isso aumenta, porque o carnaval está chegando. Mas você tem isso o ano inteiro. Entendeu? Então você tem uma possibilidade de captação de recursos daquela família inteira. E tudo se. Então a gente não está falando tão somente, eu vou falar de carnaval porque eu vou brincar carnaval. Não, você vai brincar porque também faz parte. Mas se você também não gostar, você precisa entender. A minha mulher, te contar um segredo. E olha, ele vai contar o segredo, tá? A minha mulher não gosta muito de carnaval. Não gosta. Ela fala, Sérgio, isso aí é tua praia. Fica por tua conta. Mas ela entende e ela sabe muito bem que quando você tem um carnaval, vamos falar de Teresópolis, nós temos lá 42 comunidades que eu presenciei em Teresópolis. Aliás, muita coisa em termos de economia criativa do carnaval começou em Teresópolis, com a conversa com o pessoal da Associação de Escola de Samba de Teresópolis. E o que a gente percebeu quando foi nas comunidades? Nós fomos nas comunidades. E quando falamos da volta do carnaval da cidade, o quanto essas pessoas ficaram felizes. Jovens que chegaram para a gente, falaram assim, poxa, que legal a gente ter a possibilidade de fazer as oficinas, etc. Então a gente está falando, Cissa, de algo maravilhoso, que é a nossa cultura, isso não adianta. Assim como os Estados Unidos desenvolveram o cinema, e você veja que faz parte de uma indústria. Gostei da comparação. A comparação é bem clara. Por que não investimos no carnaval? É um lugar maravilhoso chamado Brasil. Eu diria até que eu acho que o presidente Lula, eu espero que isso chegue lá no Palácio do Planalto, a gente crie dentro do Ministério da Cultura uma Secretaria Executiva do Carnaval nível nacional, onde a gente possa tratar o carnaval de uma maneira diferenciada. Eu estou tratando como festa, eu estou tratando como desenvolvimento econômico de municípios, de cidades. Isso é legal. Que Deus te ouça. Sérgio, olha, gente, eu só vou sair daqui e pegar meu diploma ali, porque depois dessa aula, meu Deus do céu. Mas, ó, tá devendo o artigo novo de carnaval. Sérgio, eu queria apenas agora pedir as suas considerações finais sobre tudo que você conversou aqui, sobre tudo que você nos ensinou. E eu quero, através de você,
agradecer muito ao seu papai lá, Candonga, que Deus o tenha, por essa riqueza que ele nos trouxe, porque ele nos trouxe também. Então, as suas considerações finais. Explicar, porque quando você fala candonga, né, até interessante, rapidinho. O candonga, ele dizia, o carnaval é aberto, mas não tem chave. Ele criou a chave da cidade. A chave da cidade virou um apelo de todas as prefeituras que fazem carnaval em outras cidades, fora da cidade do Rio de Janeiro. Hoje, o prefeito Eduardo Paes, ele segue com esse rito de receber a chave da cidade das mãos da família do Candonga, filhos, netos, bisnetos, etc., e são muitos, e repassa ao Rei Momo essa ação de repassar a chave da cidade, um objeto, um artefato de madeira de 1,50 m, essa coisa que aí vira carnaval, que é bonito. Ele repassa ao Rei Momo, às vezes até brinca. É muito linda a cerimônia, não é? A cerimônia é bem legal, uma cerimônia mesmo, oficial a cerimônia. E isso tudo acontece com o amor incondicional de pessoas envolvidas, tá certo? E uma vez eu cheguei pro Candonga e falei assim, ô velho, tu tá aí nesse calor danado, vamos ali, vamos jantar. Vamos sair daqui, não, vamos jantar. Ele disse assim, ô Sérgio, meu filho, você é um homem ignorante. Eu estou aqui num lugar onde presidentes, príncipes, princesas gostariam de estar. Estou no meu lugar, vendo ouros e diamantes maravilhosos que é a sua cultura. Ele se apontava para uma escola de samba que passava na hora. Eu vou sair daqui para quê? Se aqui é o melhor lugar do mundo. Cuide disso. Esse é teu ouro, esse é o teu diamante, essa é a tua cultura. Gente, que, olha, que resposta emocionante. José Geraldo Jesus do Candonga. Então, é dentro desse meio que a gente viveu, hoje com muito orgulho, às vezes cansado, a idade já chegou, mas a gente vai lá e serve água a cada ritmista. É uma coisa que vale a pena a cidade nos usar, de certa forma, para acarinhar, acariciar o sambista através do ritmista. Sérgio, muito obrigada por essa. Vou ser repetitiva por essa aula. O Jornal Terceiro Milênio agradece imenso e sente-se muito honrado por ser esse condutor dessa belíssima entrevista. Obrigado, Cissa. Você sabe muito bem, na minha casa, seja aqui, que também é minha casa, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, um lugar que eu adoro, amo estar aqui, com minha secretária Daniele Barros, dando um show, Dando mesmo, um show. dando um show de ajuda, de contribuição, e briga com a gente até para ajudar o samba. Eu acho que isso é muito importante. Muito importante. Para nossa alegria, para nossa felicidade, para o nosso sustento, como nós conversamos aqui, não é? Então é isso, gente. Eu espero que vocês curtam aí essa maravilhosa entrevista. Vai todo mundo sair informado depois que assistir. E eu mais uma vez te agradeço, Sérgio, por essa belíssima entrevista. Agradeço você, seja bem-vinda sempre. Muito obrigada. Ó, a gente volta com muito mais para você. Viva o samba, vou ser mais uma vez repetitiva. Viva o samba, queremos samba. É isso aí. Viva o samba. Beijo.